Crua se apavorou com a proximidade de Dielo e deu um pulo para trás. Ela o encarava completamente espantada. Já Dielo mantinha um semblante ao mesmo tempo inocente e possessivo. Você não vai deixar outra pessoa tocar em você além de mim, vai? Crua sorriu, completamente sem jeito. É claro que não. Dielo então sorriu satisfeito. Mas aí, para a surpresa de Crua e de todos os presentes, ele acrescentou: Mas Crua, é muito difícil tirar as suas medidas por cima desse vestido. Ele hesitou por um instante antes de completar com um sorriso discreto. Que tal você tirá-lo? Até Rick ficou desconcertado. Meu senhor, o senhor não está indo longe demais? Ele pensou. Os dois alfaiates pareciam prestes a desmaiar. Crua respirou fundo e reuniu toda a compostura que ainda lhe restava. Está bem, vamos fazer assim. Ela respondeu com um sorriso gentil. Por dentro, porém, sua cabeça estava um verdadeiro caos. O Dielo é tão tímido e está se esforçando tanto nessa atuação. O mínimo que eu posso fazer é acompanhá-lo o melhor possível. Mas ainda assim, isso é um pouco... Ela corou ainda mais. O alfaiate da vila pigarreou discretamente. Enquanto isso, o alfaiate da família Arzenta tentava manter a situação sob controle. Então, nos dê licença. Ele já fazia menção de sair quando apontou para duas das supostas assistentes. Vocês duas fiquem. Ajudem o Duque e anotem as medidas da duquesa para depois nos informarem. Uma das mulheres respondeu imediatamente. Claro, nós... Mas Dielo a interrompeu. Não. Todos devem sair. Os dois alfaiates olharam para ele, confusos. Perdão, sua graça, mas... Dielo interrompeu novamente. Nós vamos tirar as medidas, mas não vamos ficar só nisso. Ele puxou Crua delicadamente para mais perto de si e a abraçou possessivamente. Portanto, gostaria que não fôssemos interrompidos. Enquanto abraçava Crua de maneira protetora, lançou aos demais um olhar tão intimidador que fez o ambiente inteiro gelar. Na mesma hora, todos decidiram que era muito melhor não fazer perguntas. Nossas desculpas! Rápido, todo mundo pra fora! Todo mundo pra fora! Fora! Gritou o alfaiate para os demais. Em poucos segundos, o quarto estava vazio. Assim que a porta se fechou, Dielo continuava abraçando Crua. Ela, completamente vermelha, sussurrou. Dielo, eles já foram... Shhh! Ele a interrompeu suavemente. Ainda não? Crua piscou confusa. Então Dielo explicou em voz baixa. Há um informante da família Cartiel do lado de fora. Foi nesse instante que ela compreendeu toda a situação. O espião possuía domínio sobre o elemento ar e era capaz de ouvir absolutamente tudo o que era dito dentro daquele quarto. Precisamos fazer alguns comentários formais até que o informante da família Cartiel vá embora. Concluiu Crua em um sussurro. Dielo olhou com um sorriso inocente e respondeu, também baixinho. De acordo. No instante seguinte, elevou o tom de voz de propósito. Vou ajudá-la a tirar o vestido primeiro. Vamos lá, Crua? Ele sorriu discretamente, e Crua corou ainda mais. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, começaram a ser ouvidos vários sons bastante sugestivos, entre pequenos uis e ais e exclamações vindas do casal de dentro do quarto. Tanto o espião quanto o Rick já não sabiam mais o que pensar. Mesmo completamente desconcertado com a situação, Rick tentou convencer o homem a se afastar da porta. Ei, amigo, daqui a pouco eu mesmo levo as medidas da duquesa para você. Então, por que não volta primeiro? A paciência de Rick começava a se esgotar. Mas o espião, completamente vermelho com tudo que estava ouvindo, respondeu. Eu estou com um pouco de pressa, então... Acho que vou esperar aqui mesmo. Foi então que, de repente, um gemido alto ecoou do quarto. Rick começou até a suar de nervoso. Mas o que, afinal, meu senhor está aprontando lá dentro? Logo em seguida, a voz de Crua pôde ser ouvida do outro lado da porta. Dielo, já chega. Pare. E a resposta dele veio logo em seguida. Só mais um pouquinho, Crua. Rick levou a mão ao rosto. Naquele momento, ele decidiu que era muito melhor não tentar imaginar o que estava acontecendo ali dentro.
Mas os sons continuavam e Rick começou a entrar em completo desespero. Internamente ele surtava. Espera aí, eles não estão... Ou estão? Mas não era um casamento por contrato? Se isso realmente acontecer, o que será do nosso plano? Por um instante, ele ficou completamente paralisado. Então, respirou fundo. E como se estivesse repetindo um mantra para si mesmo, pensou: não, os Arzenta estão sempre certos. Sua graça está sempre certo. Tudo o que ele faz tem um motivo. Seu olhar então mudou completamente. Portanto, ele voltou a atenção para o espião parado diante da porta. Você que está espionando é o único que precisa ser eliminado. Era como se Rick tivesse feito uma verdadeira lavagem cerebral em si mesmo. Para ele, jamais existiria a possibilidade de questionar Dielo Arzenta. Sua lealdade era absoluta. Seu senhor era sua única crença e sua única razão de viver. Rick então caminhou até o espião, exibindo o mesmo sorriso alegre de sempre. Mas havia algo profundamente assustador em seus olhos. Ei, amigo, por que você não vai embora agora, hein? Enquanto eu ainda estou pedindo com educação. Ele apoiou a mão no ombro do homem de maneira aparentemente amigável. Mas o aperto era intimidador. Sem deixar o sorriso desaparecer do rosto, ele sussurrou: porque se você insistir em ficar, tenho certeza de que não vai achar nada divertido. Seu sorriso tornou-se ainda mais sinistro. Eu, por outro lado, vou me divertir bastante. O espião então empalideceu. Tudo bem, eu já entendi. Só não chegue mais perto, por favor. Sem olhar para trás, saiu praticamente correndo dali. Rick observou o homem desaparecer pelo corredor. Satisfeito, deu algumas batidinhas discretas na porta dos aposentos para avisar que o caminho estava livre. Mas vamos voltar alguns instantes no tempo para descobrir o que realmente estava acontecendo lá dentro. Dielo já terminava de abrir cuidadosamente a camisola de Crua pela parte de trás. Completamente sem graça, ela sussurrou: mas Dielo, eu não me importo de bancar a esposa possessiva. Afinal, todo mundo já me enxerga como uma vilã. Ela baixou ainda mais a voz. Mas está tudo bem você agir de forma tão intensa? Dielo continuava sorrindo enquanto terminava de soltar a última parte da camisola. Sem perceber a expressão satisfeita dele, Crua continuou com seu sermão. Se as pessoas começarem a achar que a personalidade de Dielo Arzenta mudou completamente da noite para o dia, nosso plano pode... Antes que ela terminasse a frase, Dielo a envolveu delicadamente em um abraço por trás. Crua ficou imediatamente em silêncio. Ele aproximou os lábios do ouvido dela e sussurrou delicadamente: está tudo bem, Crua. Fez uma pequena pausa antes de continuar. Mas você já se esqueceu? Seu sorriso ficou ainda mais gentil. Nós dois decidimos que faríamos todos acreditarem que eu estou tão obcecado pela minha esposa que quando o assunto é ela, eu simplesmente deixo de pensar com clareza. Gente, que plano de espionagem foi esse? Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse me fazer rir tanto. Eu tive que gravar umas 5 vezes porque eu não conseguia parar. Os espiões por fora achando que estão descobrindo o maior segredo de Arzenta, o Rick quase surtando por fora e por dentro, e o Dielo aproveitando cada segundo para deixar a Crua completamente sem reação. E o mais engraçado é que a nossa duquesa continua acreditando que tudo aquilo faz parte de uma atuação. E ela se sentindo em dívida ali, que ele estava dando tudo de si na atuação, que ela precisava acompanhar ele, coitada. Enquanto isso, o Dielo parece cada vez mais confortável no papel de marido completamente apaixonado. Será que ainda dá para chamar isso de atuação? E eu acho que ele tá aproveitando para conquistar o coração dela. Será que ele tá conseguindo? Agora eu quero saber de vocês qual foi o momento mais engraçado desse episódio. O Rick tentando convencer o espião a ir embora, o olhar assassino do Dielo pro pessoal que tava ficando na sala lá, não tava querendo ir embora, ou a Crua entrando em pane toda vez que ele chega perto. Contem aqui nos comentários porque eu adoro ler a opinião de vocês.
E muito obrigada a todos que assistiram até o final. Vocês fazem o Velório Stories crescer a cada episódio. Eu sou muito grata por cada Moonlight que acompanha essa jornada com a gente. E se vocês gostaram desse episódio e querem a continuação, deixem o like de vocês, inscrevam-se no canal caso ainda não façam parte dos nossos Moonlights, compartilhem esse vídeo com outros fãs de manhwa e ativem o sininho para não perder nenhum capítulo, hein? E não se esqueçam de clicar no link do Audible que está aqui na descrição. Além de aproveitar uma oferta especial, vocês também ajudam diretamente o Velório Stories a continuar trazendo cada vez mais histórias incríveis para vocês. E já fica o convite, Cru e Jello continua amanhã às 21 horas com mais um episódio inédito, então preparem o coração porque essa história está ficando cada vez melhor. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, cheia de saúde, alegrias e muitos momentos especiais. Um grande beijo, cuidem-se e até amanhã, Moonlights!